Olá, caros e caras ouvintes do Ogro Historiador. Começa agora o Unguento do Ogro, o novo quadro do nosso portal. A proposta desse quadro é comentar um tema de história, de forma resumida, por aproximadamente 5 minutos. Cada membro vai ficar responsável por um episódio, que irá ao ar quinzenalmente, sempre antes de um dos nossos podcasts padrão, que também são lançados a cada 15 dias. Eu, Thiago Damasceno, fiquei responsável por este primeiro episódio do Unguento do Ogro. Escolhi comentar sobre o sentido da palavra história para os antigos gregos, incluindo na obra de Heródoto de Alicarnasso, tradicionalmente considerado o pai da história aqui no Ocidente. Heródoto nasceu em 485 a.C., na cidade de Alicarnasso, que atualmente faz parte da Turquia, e faleceu em 425 a.C., provavelmente no povoado de Turim, hoje na Itália, povoado que ele ajudou a fundar. Heródoto viajou por muitas regiões do mundo antigo, como o norte da África, incluindo o Egito, Mesopotâmia, Pérsia e Macedônia. A escrita sobre suas experiências nessas viagens gerou a obra Histórias, composta por 9 livros. Nessa obra, o historiador grego expressa o conceito de história que apresentarei neste primeiro episódio do Unguento do Ogro. Pois bem, como informa o famoso historiador francês Jacques Le Goff, nossa tradição cultural privilegia a visão como a principal fonte ou maneira para se obter conhecimento. Vejamos como se deu isso linguisticamente. Em todas as línguas românicas e no inglês, a palavra história vem do termo grego antigo historie. Sendo mais preciso, historie fazia parte do jônico, um dos antigos dialetos gregos. Esse historie, por sua vez, derivava da raiz indo-europeia wid, W-I-D, ou weid, W-E-I-D, termos que significavam ver. Dessa raiz indo-europeia também nasceu o termo grego histor, que significa testemunha, no sentido de aquele que vê. Nessa noção, o histor, a testemunha, é aquele que vê e também aquele que sabe. Desse esquema linguístico vem 2 termos também do grego antigo, o historie, que acabei de citar, e o historém. O termo historém significa procurar saber, informar-se, e o termo historie, do antigo dialeto jônico, quer dizer procurar. Até hoje vemos que nossa cultura privilegia a visão para obter conhecimento. Quem sabe é aquele que vê, aquele que assiste, que testemunha algo. Podemos ver esse privilégio da visão em vários campos, como no jornalismo, por exemplo, quando vai ao ar alguma matéria bombástica com uma testemunha-chave de algum caso. Também podemos ver isso no linguajar cotidiano, quando se diz que é preciso ver para crer, ver para acreditar, e até com a promessa, juro por estes olhos que a terra há de comer. É com esse sentido, o de procura, de investigação e privilegiando a visão, que o historiador grego Heródoto começa sua obra Histórias, anunciando o seguinte, abre aspas, eis aqui a exposição da investigação realizada por Heródoto de Alicarnasso, para impedir que as ações realizadas pelos homens se apaguem com o tempo. Fecha aspas. Como falei anteriormente, Heródoto viajou por diferentes regiões do mundo antigo para investigar acontecimentos relacionados aos povos dessas regiões e para apresentar essa investigação na forma escrita, para impedir que as ações humanas se apagassem com o tempo. Nessa perspectiva, o investigador, ou seja, o historiador, deve registrar sua busca pelos acontecimentos em uma narrativa. A escrita seria então uma forma de lutar contra o passar do tempo, que a tudo consome. Essa forma de encarar a história e o ofício do historiador é um tanto quanto poética, bonita e, claro, adequada àquela antiga realidade, a realidade de Heródoto. Com o passar dos tempos, a forma de ver a história e os trabalhos dos historiadores e historiadoras mudaram, se desenvolveram. Mas isso e muito mais são assuntos para os próximos episódios do Unguento do Ogro. Obrigado pela sua audição e até a próxima!